Eu tenho que continuar porque o Paysandu jogou na Curuzu nessa noite e nos saiu do 0 a 0 contra a equipe do Manaus. Jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, uma atuação que não agradou muito, mas no vídeo de hoje vamos detalhar mais como foi esse jogo entre Paysandu e Manaus. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse empate do Paysandu na Copa Verde. Primeiro, antes de entrar no jogo, é importante a gente falar da situação do gramado da Curuzu, que é uma vergonha. É inadmissível um time da Série B, um time que está almejando, pelo menos na teoria, subir para a Série A, porque esse é o discurso da diretoria do Paysandu, está jogando num gramado desse. O estádio dele ter um gramado desse, o pior gramado da Curuzu nos últimos anos. Não pode, é inadmissível, algo tem que ser feito e é urgente. É lógico que isso prejudica o rendimento, lógico que também não pode ser o costa larga o gramado do rendimento fraco do Paysandu nesses jogos, não. Mas pelo amor de Deus, né? Se quer crescer, se quer evoluir de patamar no futebol brasileiro, tem cuidado que é seu. E o gramado da Curuzu está num estado muito ruim. E eu sei que tem questão de chuva, mas outros anos não era essa situação desse gramado dessa maneira. Né? Tem que fazer algo, procedimentos, um cuidado maior, um zelo maior, porque os próprios jogadores do Paysandu criticaram a questão do gramado. E não pode. Isso sai para o Brasil todo. Apesar que o jogo não foi televisionado, que essa Copa Verde sem visibilidade nenhuma, mas o Paysandu vai jogar na Série B, vai jogar contra times de outro centro e vão mostrar a Curuzu esse gramado. Então é algo que tem que ser feito urgentemente, porque o gramado da Curuzu hoje está uma vergonha. Vamos para o jogo em si. Foi um jogo que a proposta de jogo do Manaus superou a proposta do Paysandu. O Manaus entrou para empatar, para se defender e conseguiu. O Paysandu entrou para criar, para finalizar e para fazer gol e não conseguiu. Então, em termos de proposta de jogo, a proposta da equipe do Manaus surtiu muito mais efeito e foi muito melhor executada que a proposta do Paysandu. Ah, mas o Paysandu finalizou muito mais. Ah, o Paysandu teve mais posse de bola. Ah, o Paysandu atacou muito mais. Sim, é verdade. Mas não significa que a proposta foi melhor executada. De execução, a proposta do Manaus foi melhor. E era sim para o Paysandu sair com outro resultado. Tinha essa obrigação. E o Paysandu novamente pegou um time de divisões inferiores. O Manaus foi rebaixado ano passado da Série C para a Série D e não conseguiu vencer. Embora teve uma boa proposta, é bem treinada pelo Júlio César, ex-treinador da Tuna Luso brasileiro, que fez fantástico trabalho aqui na Tuna na temporada passada, ou seja, o Manaus sim tem méritos, mas o Paysandu, como nós dissemos aqui, o Paysandu é um time que está na Série B, jogando dentro dos seus domínios, com apoio da sua torcida, que apareceu em bom número na Curuzu. Então o Paysandu tinha sim, por obrigação, sair vitorioso do jogo. Foi um primeiro tempo que não me agradou, um primeiro tempo que até o Paysandu atacou menos que na segunda parte, cometeu muitos erros de passe, o Manaus atacou muito pouco. Para você ter uma ideia, o Manaus deu um chute certo na direção do gol. O Manaus deu 4 chutes na partida, 3 para fora e 1 no gol, todos na primeira parte, no primeiro tempo. Mas foi um primeiro tempo que o Paysandu tentou atacar muito pelas pontas e acabou não saindo o resultado. Muitos cruzamentos na área, isso foi o jogo todo, né? Foi uma dinâmica do Paysandu o jogo todo, cruzamento. Eu vou trazer aqui o campinho, a gente vai trazer também a falha que tem para mim, né, setor de criação do Paysandu. Até questiono a relação dos 11 iniciais do time titular do Paysandu. Então foi o primeiro tempo que o Paysandu errou muito espaço, no primeiro tempo fraco. No segundo, o Manaus não atacou, o Manaus sequer conseguiu contra-atacar o Paysandu, ou seja, o Paysandu nem tinha aquela responsabilidade de conter um contra-ataque, porque o Manaus não conseguia sair para o jogo. Isso também é mérito da equipe do Paysandu. O Manaus sequer contra-atacou,
abdicou literalmente dos 45 minutos finais de atacar, ou seja, deixou o Paysandu jogar, deixou o Paysandu ter a bola e se fechou. Se fechou muitas vezes com uma linha primeira de 6, ou outra de 5, ou de 4, fez um 5-4-1 muitas vezes. Então o Manaus se fechou e o Paysandu não conseguiu em 45 minutos, pegando só essa segunda parte, porque foi o jogo todo, né? 0-0, mas pegando só a segunda parte, em 45 minutos, não conseguiu furar a barreira da equipe manauara. E o Paysandu finalizou certo ao gol 2 vezes no jogo todo. Ou seja, o Manaus, que praticamente não atacou, finalizou uma, o Paysandu finalizou 2, porque o Paysandu finaliza ao todo 21 vezes, só que certo, na direção do gol, apenas 2 e sem grande perigo. Por quê? O Paysandu não conseguiu criar, um meio-campo do Paysandu muito pobre de ideias e o Paysandu explorando muito a questão das laterais. Só que as laterais do Paysandu com os cruzamentos consagraram a defesa do Manaus, que muito bem postada, muitas vezes o Nicolas, marcado por 2 jogadores, foi facilmente desarmado, ele que é bom na bola aérea, foi facilmente vencido nessa disputa aérea. Então o Paysandu consagrou a defesa do Manaus e não pode ser justificativa, ficou difícil porque o Manaus se fechou. Vai se fechar. Essas equipes inferiores tecnicamente, jogar na Curuzu contra o Paysandu, vão se fechar. Mas isso não pode ser também servir como justificativa. Não teve como fazer outra coisa. Não. Tinha que fazer outra coisa. Eu sei que o Luizinho Lopes, não é uma crítica ao Luizinho Lopes, está começando agora, nem teve tempo de treinar, então não é essa questão, tá? Não é uma crítica a ele vai dar a cara dele ao time e a gente vai poder analisar com o tempo. Mas os jogadores que já estão no Paysandu e já têm algum entrosamento desde o começo do ano, né, já poderiam mostrar algo, já poderia mostrar uma outra atitude. Então, eu vou trazer agora até o campinho para a gente trazer essa análise técnica individual, porque tem alguns pontos importantes para a gente trazer no jogo de hoje. Vamos lá. O Paysandu foi a campo com o Matheus Nogueira, Brian Bosch, Quintana, Luca, PK, no meio Vilela, Espinosa, Vargas, no ataque Rossi, Nicolas e Del Valle, na equipe do Manaus, escalada pelo Júlio César Nunes com Gustavo, Caio, Jefferson, Eric, Miliano, Zé Augusto, Vitinho, Bombado, Renan, Palmares e Joel. Essas são as duas escalações das duas equipes. Uma zaga que não foi muito exigida, Quintana e Luca não foi muito exigida. Depois o Luca até saiu sentindo no segundo tempo. O Ramon Martínez, paraguai, estreou. Ele é volante, mas estreou na zaga da equipe do Paysandu. As laterais, principalmente no primeiro tempo, com o Brian Bosch apoiando muito, mas como eu disse, consagrando a defesa adversária. Por quê? Porque eu quero entrar já logo na questão do meio-campo do Paysandu, que para mim é um alvo de crítica tremendo. Essa formação com 3 volantes, realmente são 3 volantes, porque o Espinosa ele pode jogar assim como segundo volante, o Vargas também, mas não tem um meia de criação. O Paysandu não tem um meia de criação, o Juninho ficou no banco de reservas. Eu não posso nem falar que o Giovani fez falta, porque o Paysandu sentiu falta do meia. Só que o Giovani até o momento não disse para que veio para Belém. Essa é a verdade. É um jogador que pode ser importante para o Paysandu, mas até agora não mostrou também o que veio. Então o que o Paysandu ficou devendo realmente foi na questão de ter um meia de articulação de qualidade. Você jogando dessa maneira, com 3 meias um pouco mais defensivos, o Vilela fazendo a primeira volância não tão bem, tá? Errando algumas saídas de bola contra um adversário que marcava em linha baixa, ou seja, muitas vezes tinha até espaço para sair jogando. Com o Espinosa tentando aparecer um pouco na frente, mas um pouco mais recuado, e o Vargas tomando essa iniciativa. Só que o Vargas não é o criador. O Vargas às vezes pegava a bola na esquerda, aí virava a bola longa para a direita, ou caía um pouquinho mais para a direita, virava para a esquerda. Só que o Vargas não é o criador. Não espere do Vargas, não exijam do Vargas mais que ele possa fazer. Então, é um jogador que tem que jogar na sua e a gente tem que ver ainda mais qualidade também no Vargas. É um jogador que eu acho que começou razoavelmente bem a temporada, mas a gente precisa ver um pouco mais. Mas não é esse meio de criação. Então, o Paysandu entrou na Curuzu jogando com 3 volantes sem nenhum meia contra o Manaus. E você não tinha o meia... O campo foi mais ou menos assim, tá? E tinha espaço praticamente em branco na equipe do Paysandu, sem um jogador fazendo essa função.
função. No ataque você tinha Rossi, Nicolas e Del Valle. Rossi para mim foi o melhor do Paysandu. No segundo tempo ele cansou, mas ainda conseguiu uma boa jogada pela direita, que ele cruzou pro Borazzi e perdeu uma boa oportunidade, talvez a melhor oportunidade do Paysandu no jogo, o Borazzi que entrou no segundo tempo. Del Valle, o paraguaio, não jogou bem, tecnicamente uma partida considerei bem abaixo. E o Nicolas, enfiado entre os dois zagueiros, entre o Eric e o Jefferson, foi realmente presa fácil. Foi presa fácil, o Nicolas passa aí para buscar o jogo, não tem tanta qualidade assim hoje, aos 35 anos, já teve qualidade para fazer essa função um pouco maior, o Nicolas é para jogar dentro da área realmente, só que com um outro sistema de criação. A gente entra muito na questão do Nicolas, porque muita gente acaba falando, tira o Nicolas, mas nessa maneira de jogar com 3 atacantes, 2 pontos, centroavante, qual que é o outro centroavante? Não tem, e essa questão do erro, ao meu ver, do planejamento da diretoria do Paysandu de não contratar um outro centroavante, acaba prejudicando o Nicolas. Porque é o Nicolas ou o Nicolas. Então acaba sobrecarregando ele. E ele não é o mesmo Nicolas da primeira passagem do Paysandu, gente. Primeira passagem dele, craque, 29 anos e jogou muita bola. Agora é um jogador que pode sim ajudar o Paysandu, um jogador que eu acho que vai ajudar o Paysandu, mas desde o ano passado vem falando. Não é um jogador para ser titular do Paysandu agora aos 35 anos. O Paysandu precisa contratar um outro centroavante de qualidade. Então só sobra pro Nicolas. O Nicolas jogou o jogo todo, por quê? Porque o Paysandu só cruzava a bola. Como é que você tira o Nicolas? Você não pode tirar o Nicolas, porque você não tem outro para colocar. Então é uma situação de planejamento, até o meu ver, grave, e tem tempo para corrigir, mas quando o Paysandu contratar esse outro centroavante, tem que ser para ser titular, tá? Não é para disputar a posição com o Nicolas. É para ser titular, o Nicolas entrando no segundo tempo, um outro cenário. Se o Paysandu tivesse outro centroavante, o Luizinho Lopes podia colocar o Nicolas e ele jogar com 2 centroavantes, já que estava cruzando bastante bola. Então o Paysandu poderia ser mais perigoso. Mas não tinha. Então foi esse Paysandu que não tinha articulação no meio campo. Nas individualidades ofensivas, para mim, só o Rossi conseguiu render um pouco mais. No segundo tempo, o Paysandu pressionava, a equipe do Manaus não tinha cruzamento, não tinha contra-ataque, não atacou. Eu acho que o Luizinho Lopes até demorou um pouquinho para substituir ou fazer uma substituição um pouco mais ousada, porque primeiro ele tira o Lucas para entrar o Martínez, o Lucas saiu, depois saiu o Del Valle para a entrada do Borazzi. Então vamos até substituir aqui logo o Lucas pelo Martínez, o paraguaio. O Del Valle sai para a entrada do Borazzi que joga mais bola que o Del Valle, acho que talvez questão física ele não começou jogando, e saiu o Espinosa, aí sim uma substituição, mas já quase aos 20 minutos do segundo tempo, uma substituição um pouco mais ousada, que você tira um volante, tira o Espinosa para colocar o Marlon, e o Marlon entrou para poder tentar criar essas jogadas, porém o Marlon não é esse jogador da qualidade para ser o criador da equipe do Paysandu, tá? É um jogador que, entre as opções, tinha o Juninho, enfim, o técnico optou por ele, ok, enfim, é questão de elenco do Paysandu, mas também não é um jogador que eu vejo para ser titular da equipe do Paysandu, um meia de armação de uma Série B, tá? Já colocando Série B. Passou, já até analisei aqui o jogador, na época do Gil Vicente no Guarani, foi reserva das duas equipes. Então, vamos ver como é que ele volta para o Paysandu, mas ele não entrou tão bem assim. Entrou num cenário um pouco mais complicado também, mas não entrou tão bem assim. Mas foi já uma substituição um pouco mais ousada do Luizinho Lopes, que depois ele ousa também mais um pouco, né, quando ele tira o Vargas para a entrada do Marcelinho. Então, o Paysandu acaba indo com 4 atacantes. O Marcelinho de um lado, o Rossi um pouco mais encaixado, o Borazzi fazendo a função, caindo também um pouco pela direita, às vezes pela esquerda, o Marcelinho aberto e o Nicolas e o Rossi um pouco mais próximos. Aí que tá a questão do centroavante, se tivesse um outro centroavante poderia jogar assim junto com o Nicolas. O Rossi, que no primeiro tempo tentou participar bem do jogo, tentou criar algumas situações de perigo. No segundo tempo tem aquele lance que eu falei de bom cruzamento pro Borazzi, mas eu acho que ele cansou. Ficou o jogo todo porque eu creio que não tinha o que mexer e o Paysandu precisava realmente da vitória, acabou não vencendo. Ou seja, o Paysandu termina a partida com Borazzi, Rossi, Nicolas, Marcelinho e Marlon, ou seja, um time extremamente ofensivo, com 5 jogadores que são agudos, que são ofensivos, mas um time que pouco criou, um time que foi facilmente detido pela defesa do Manaus. E como eu disse aqui no início do vídeo, a gente não pode jogar toda a responsabilidade. O Manaus teve mérito, muito bem treinado pelo Júlio César,
O Manaus, eu acredito que vai vir forte para essa Série D, mas estamos falando de um time da Série D contra um time da Série B que almeja pelo menos o acesso à primeira divisão nacional. Então, foi uma equipe do Paysandu sem ideias, um meio-campo desértico, um Paysandu que não criou, que abusou de cruzamentos e que na partida inteira, contra o Manaus fechado, fez 2 finalizações certas ao gol e sem grande perigo assim. Deixe o comentário de vocês, o que vocês acharam do jogo. Um abraço e até o próximo vídeo.